no livro de 2 Crônicas, capítulo 25, tá? Quero dar Em troca o teu amor, em troca o teu amor, aliviar a dor, aliviar a dor de quem me fez sofrer, de quem me fez sofrer. quero ter a mansidão olhar, Quero ter a mansidão olhar em tudo que eu falar, em tudo que eu falar. quero mostrar a você Quero mostrar a você. foi assim, Foi assim que um dia eu ouvi a tua voz, que o teu Espírito tocou em mim, e eu vim aqui, e eu vim aqui. Toca, Deus, agora fala no meu coração. vem responder, Vem responder a minha oração. Vem me querer. Eu sou teu. usa minha vida, Usa minha vida como bem quiser. Estou contigo para o que vier. Tu és meu Deus. toca Deus, Toca, Deus. agora fala, Agora fala no meu coração. Vem responder a minha oração. vem me querer, Vem me querer. Eu sou teu. Usa minha vida como bem quiser. estou contigo, Estou contigo para o que vier. tu és meu Deus, Tu és meu Deus. graças a Deus. Olhe para mim, por favor, duas coisas importantes você precisa entender para compreender aqui o que o Espírito Santo quer falar ao seu coração. Uma em relação à perseverança. Jesus disse que, se referindo à salvação, à vida eterna, Jesus disse que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Significa que não adianta a pessoa estar com Jesus por um tempo, segui-lo por um tempo, obedecê-lo por um tempo, caminhar na presença dele por um tempo e depois se desviar. Não adianta. Se ela quer conquistar a vida eterna, ela tem que perseverar até o fim, até o último minuto da vida, ou até que Jesus venha para retirar a sua igreja. Perseverar significa, numa linguagem mais fácil de entender, perseverar significa você prosseguir, sem olhar as circunstâncias, prosseguir até o final. Então, para que se obtenha a vida eterna, é preciso perseverar até o fim. Então, isso é uma coisa. Além de termos que perseverar na oração, perseverar em busca do que Deus nos prometeu, a perseverança é fundamental. A outra coisa importante para entender é que quando a Bíblia fala a respeito de coração,
ela não está se referindo ao coração físico. Isso é importante entender, porque o coração físico é um órgão físico importante, muito importante para o nosso corpo, para a nossa vida. É o coração físico que bombeia o sangue para todo o organismo. Ele tem uma importância muito grande, evidentemente, mas quando a Bíblia fala de coração, ela está se referindo ao coração espiritual. O coração espiritual é o centro das nossas emoções, é o centro da nossa vontade própria, é o centro do nosso intelecto. Então, quando a gente ouve e quando a gente lê na Bíblia a respeito de coração, nós temos que entender que não é o coração físico. Deus está falando a respeito do coração espiritual, que é o centro das nossas emoções, o centro da nossa vontade própria, vontade humana, e o centro do nosso intelecto. Então, ora, muitas pessoas, muitas das vezes, elas começam muito bem na sua fé. Elas conhecem Jesus, olhe para mim, por favor, elas conhecem Jesus, elas muitas das vezes passam a crer, passam a buscá-lo, passam a ser abençoadas, mas muitas das vezes, no meio do caminho, elas se desviam, elas abandonam a fé, elas voltam a uma vida de trevas. E uma das razões, não é a única, uma das razões pela qual pessoas começam muitas das vezes muito bem e depois perecem na fé, caem na fé, abandonam a fé, se desviam, é porque elas estavam buscando a Deus, mas não estavam buscando de todo o coração. Muitas pessoas se desviam por muitos motivos. Às vezes elas veem escândalos no meio cristão, elas se desviam. Muitas das vezes elas passam por um momento difícil, não suportam, se desviam. Muitas das vezes pessoas se desviam porque foram abençoadas e elas recebem as bênçãos e elas valorizam mais as bênçãos do que o próprio Deus, e elas pensam, eu não preciso mais de Deus, e se desviam. Existem muitos motivos pelo qual pessoas se desviam na fé, mas não estar buscando a Deus de todo o coração é um grande motivo. Por quê? Porque qualquer pessoa, você pode obedecer a palavra de Deus, mas não de todo o coração. Você pode ser dizimista, dar o seu dízimo, a sua oferta, mas não de todo o coração. Você pode vir à igreja, você pode frequentar a igreja, você pode ler a Bíblia, você pode até convidar pessoas para buscar a Deus. É possível fazer muitas coisas, mas não de todo o coração. O que significa fazer, mas não de todo o coração? É com o coração inteiro, 100%. E isso acontece muito. Quantas pessoas, às vezes elas vêm à reunião, mas elas não vêm de todo o coração. Elas vêm porque elas dizem, eu tenho que ir, né? Elas vêm porque às vezes dizem, meu marido me chama, minha esposa me chama, minha mãe vai, meu pai vai, não sei quem vai, minha namorada vai, meu namorado vai, meu noivo vai, então eu também vou. Mas nem sempre é de todo o coração. Quantas pessoas estão até pregando o Evangelho, fazendo a obra de Deus, estão às vezes sobre o altar, mas não de todo o coração. Então há um grande risco, há um grande perigo,
de se fazer as coisas para Deus, mas não se fazer de todo o coração. Primeiro, que aquilo que é feito, mas não é feito de todo o coração, já não agrada a Deus. E segundo, quem não faz de todo o coração corre um grande risco de mais na frente se desviar, abandonar a fé. Então a pergunta de hoje, nós vamos ler o texto, mas a pergunta de hoje é essa. De vez em quando é preciso a pessoa perguntar a ela mesma, perguntar ao seu próprio coração: como é que eu estou? Eu estou buscando a Deus, mas é de todo o coração? Eu tenho vindo à igreja, mas é de todo o coração? Eu tenho obedecido a palavra de Deus, mas é de todo o coração? Eu devolvo meu dízimo, minha oferta, mas é de coração? O que eu estou fazendo é de todo o coração? Todo coração significa com o coração inteiro. Inteiro. Não é 80%, 70%, 90%, 99%, 95%, 40%, não. É de todo o coração. Então nós vamos ler uma história que a maioria já conhece, mas que ficou na Bíblia e que mostra que quando não se faz de todo o coração, corre-se um grande risco de depois na frente não prosseguir, abandonar a fé, cair na fé, se desviar. Vamos ler 2 Crônicas 25. Eu não vou ler todo o capítulo, alguns versículos os mais importantes. Era Amazias, da idade de 25 anos, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jodã de Jerusalém. Fez ele o que era reto perante o Senhor, não porém com inteireza de coração. Eu vou repetir: fez ele o que era reto perante o Senhor, não porém com inteireza de coração. Uma vez confirmado o reino nas suas mãos, matou os seus servos que tinham assassinado o rei seu pai. Porém os filhos deles não matou, mas fez segundo está escrito na lei, no livro de Moisés, no qual o Senhor deu ordem dizendo: os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos por causa dos pais, cada qual será morto pelo seu próprio pecado. Amém? Olhe para mim, por favor. Então, 25 anos, começou a reinar, se tornou um rei bem jovem, 25 anos. Durante 29 anos Amazias reinou, e diz a Bíblia que ele fez o que era reto perante Deus. Ele caminhou correto diante de Deus. Mas quando Deus olhava para ele, Deus via que o que ele fazia não era de todo o coração. Ou seja, ele não colocava o seu coração 100% naquilo. Ele fazia o que era reto diante de Deus, mas não com o seu coração inteiro. E por um tempo Amazias foi, vamos dizer, vivendo na presença de Deus, mas não de todo o coração. Só que o final dele, o final da vida dele foi trágico. Por quê? Porque esse rei que por um tempo fez o que era reto perante Deus, depois ele entrou na idolatria. Ele passou a adorar outros deuses. Diz a Bíblia no versículo, vamos ler, versículo 14. Aqui começa a destruição, a decadência da vida dele em todos os sentidos. Vindo Amazias da matança dos edomitas, ele foi a uma guerra e quando voltou, trouxe consigo os deuses dos filhos de Ser. Tomou-os, pois,
por seus deuses, adorou-os e lhes queimou incenso. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias e mandou-lhe um profeta que lhe disse: por que buscaste deuses que a seu povo não livraram das suas mãos? Enquanto ele falava, o profeta disse-lhe, enquanto lhe falava o profeta, disse-lhe o rei: acaso te pusemos por conselheiro do rei? Ele rejeitou a orientação do profeta e disse: por um acaso você foi colocado como conselheiro do rei? Para com isto, porque teríamos de te ferir-te. Então parou o profeta, mas disse: sei que Deus resolveu destruir-te, porque fizeste isso e não destes ouvidos ao meu conselho. Amém? Então, olhe para mim, por favor. Ele começou bem na sua fé, na sua vida com Deus. Por um tempo ele fez o que era reto diante de Deus, mas o coração não estava 100%. E quando a Bíblia fala coração, você tem que lembrar, é o centro das emoções, é o centro da nossa vontade, é o centro do nosso intelecto. Quando se diz faça com interesse de coração, está querendo se dizer faça com o seu coração 100%, porque com o coração 100%, as emoções, a vontade, a capacidade intelectual, os pensamentos, tudo vai naquilo que se faz, naquilo que se está fazendo. Quando não se faz de todo o coração, então não é agradável a Deus. E o que acontece? Normalmente, as pessoas que começam a seguir a Deus, a buscar a Deus, e passa um tempo, mas elas não tomam aquela decisão: eu tenho que colocar meu coração 100% em Deus, eu tenho que buscá-lo de todo o coração, tenho que segui-lo de todo o coração, eu tenho que servi-lo de todo o coração. Elas ficam por um tempo fazendo as coisas de uma maneira até reta, de uma maneira correta, mas se elas prosseguirem assim, a tendência é perecer depois, se desviar depois, afundar na fé. Por quê? Porque não é possível prosseguir o tempo todo se não for de todo o coração. Isso não é possível, não é possível. A vida com Deus requer decisões, a vida com Deus requer renúncia, a vida com Deus requer perseverança, a vida com Deus requer fidelidade, a vida com Deus requer fé, a vida com Deus requer muitas coisas. Ninguém caminha com Deus sem essas coisas. Quando a pessoa então não põe todo o seu coração nessa busca, nessa decisão de buscar, de servir, de andar com Deus, você pode ficar certo que com muita facilidade essa pessoa depois acaba se desviando. Aquele rei, ele veio de uma guerra, e aqueles inimigos pelo qual ele venceu, ele destruiu, eles tinham vários deuses, e ele olhou para aqueles deuses, para aquelas imagens, para aqueles ídolos, e o que ele fez? Ele pegou para ele, e diz a Bíblia que ele fez daqueles deuses o seu Deus, assim, aparentemente do nada. Um homem que servia a Deus, aparentemente fazia o que era reto diante de Deus, do nada ele pegou ídolos, ele pegou imagens e ele fez deles o seu Deus.
Então o que houve? A ira de Deus se acendeu contra ele, e Deus enviou o profeta, e ele já com o coração totalmente recalcado, totalmente rebelde, ele em outras palavras disse: eu não tenho que te dar ouvido, eu não te coloquei como conselheiro do rei. Esse homem antes ouvia os profetas de Deus, agora ele já não queria ouvir mais, e ainda ameaçou o profeta. O profeta simplesmente disse: tudo bem, só que Deus agora resolveu te destruir. Deus resolveu te destruir. E a vida, o final da vida de Amazias foi trágico. Por quê? Porque ele se desviou de Deus. Então é muito importante lembrarmos que as coisas com Deus, elas não funcionam se não for de todo o coração. Se você perguntar para muitas pessoas que vão para o trabalho, você está indo para o seu trabalho de todo o coração? Poucas pessoas vão dizer de todo o coração. Muitas vão dizer: pô, eu vou trabalhar porque eu preciso, eu vou trabalhar porque eu tenho que me sustentar, eu tenho que sustentar minha família. Se eu não trabalhar, como é que eu vou me sustentar? Então, é possível trabalhar, mas não de todo o coração? O trabalho vai ser bem feito como poderia ser? Não, não vai. A pessoa pode até trabalhar, dependendo do trabalho que ela faz, ela pode até fazer de repente uma coisa repetitiva, mas não será tão bem feito se fosse de coração. Porque quando é de coração, suas emoções, sua vontade, sua capacidade intelectual, vai tudo naquilo, você faz de todo o coração. Quando não é de coração, é possível fazer. Então é possível se fazer algumas coisas nesta vida que não seja de todo o coração. É possível fazer. Não estou dizendo que será bem feito, mas com Deus não funciona. Quem não faz de todo o coração, quem não busca de todo o coração, quem não segue de todo o coração, quem não serve de todo o coração, quem não faz de todo o coração, não tem força, não faz com toda a força que deveria fazer, não consegue agradar a Deus, não consegue agradar a Deus, e ainda faz com que a pessoa fique numa condição que facilmente ela pode se desviar, ela pode passar um momento difícil, já não estava fazendo de coração, já não estava buscando de coração, ela vai ver naquele momento difícil uma oportunidade de se justificar. Me desviei porque eu passei por um momento difícil. Ela vai ver de repente no meio cristão escândalos por parte de pessoas corrompidas, por parte de enganadores, por parte de cristãos mentirosos. Ela vai ver escândalos, ela vai ver nos escândalos um motivo para ela justificar o seu desvio. Ela vai dizer: não, me desviei porque tem muita coisa errada acontecendo por aí. Ela pode ser abençoada, e muito abençoada, e ela pode muito bem colocar o coração nas bênçãos e fazer das bênçãos que recebeu um motivo, uma brecha para justificar o seu desvio. Quantos cristãos eles criam, eles arrumam meios de fazer ou de ter alguma coisa para fazer, para não conseguir ir na igreja domingo com uma sequência. Eles fazem isso. Se eles estiverem com mais dinheiro, eles vão arrumar toda semana um motivo para dizer:
não fui na igreja porque eu viajei para cima, viajei para baixo, viajei para lá e viajei para cá. Viajar não é pecado, viajar. Mas tem cristãos que eles ficam buscando meio para eles terem um motivo para dizer: não fui domingo por isso, eu não fui domingo por aquilo. Muitas das vezes aquilo que eles fizeram, eles poderiam fazer outro dia, numa outra época, no outro dia, no outro horário. Mas eles dizem: não, motivos. Existe um movimento, aqui talvez não muito, não sei, mas no Rio de Janeiro é uma praga. Há um movimento dos desigrejados, é uma praga que vai se estendendo. São pessoas que se desviam, por qualquer motivo, eles se desviam. E o diabo deu uma inspiração para criar esse movimento. Então tem gente que diz: não, eu sou desigrejado. Então eles condenam o fato da pessoa congregar, o fato da pessoa vir à igreja, eles condenam o fato da pessoa ser dizimista, ser ofertante. Eles dizem que não se precisa de pastor, eles dizem que dá para crescer sozinho. Então fica uma praga se espalhando, e vai se espalhando. Lá no Rio de Janeiro isso é uma praga, lá é uma praga. Em outros lugares talvez as pessoas nem conheçam, e eles ficam ligando, mandando mensagens para outros que estão buscando a Deus, que são cristãos. Eles ficam trabalhando para fazer por onde outros se desviarem, deixarem de ir na igreja. São os desigrejados, e se eles não abrirem os olhos, vão para o inferno, e lá eles vão ter que arrumar justificativa, porque eles, além de estarem caídos na fé, eles ainda trabalham para que outros se desviem. Então, ora, é muito importante a pessoa, o cristão, olhar para si, perguntar para o seu próprio coração: eu estou buscando a Deus, mas é de todo o coração mesmo? É 100% do meu coração? O centro do intelecto, das emoções e da minha vontade própria, esse coração está 100% voltado para buscar a Deus? Eu tenho ido à igreja de coração, eu estou servindo a Deus de coração, eu tenho obedecido a palavra de Deus, mas é de todo o coração? Ou eu estou fazendo como fez o rei Amazias? Ele, por um tempo, ele ficou na presença de Deus, foi à guerra e voltou vitorioso, destruiu os inimigos, mas olhou para os deuses dos inimigos e pegou para si, como quem diz: eu não quero mais esse Deus que durante alguns anos eu servi ou eu busquei. Eu quero agora esses deuses aqui. Ele trocou Deus pelos ídolos. Deus então decidiu: muito bem, eu vou destruir você. E o destruiu. Ele morreu porque Deus decidiu destruí-lo, porque ele trocou Deus pelos ídolos. E isso acontece muito. E muitas pessoas que elas estão desviadas, e normalmente elas procuram se justificar: não, me desviei porque o pastor foi ignorante comigo. De repente aquele pastor foi ignorante, aquele pastor não respeita, é ignorante, enfim, tá bom, então eu vou procurar um outro lugar onde haja um pastor que me trate com respeito. Não, eles se desviam. Não, eu me desviei porque na igreja tinha corrupção, tinha doutrina do diabo, mentiras, estava acontecendo coisa errada na igreja. Sai daquela igreja, sai, você não vai consertar, sai, vai para um lugar onde esteja pregando corretamente. Mas muitos não fazem isso, eles se desviam e depois eles pegam
as coisas erradas que viram que de fato estava acontecendo, e eles pegam aquilo como uma justificativa e vão carregar aquilo de repente a vida inteira, e vão tentar, quando alguém disser: e aí, você está fora da presença de Deus? Não, estou fora, mas olha, o problema não foi eu. Ah, o problema não foi eu, o problema é que na igreja lá tinha mentira, tinha fofoca, tinha coisa errada, o pastor estava enganando as pessoas, doutrina de demônio. Ora, então por que você não foi para outro lugar para buscar a Deus? Ah, não. Eles vão pegar o que viram e vão tentar se justificar. Tem gente que diz: não, eu me desviei porque eu me decepcionei. Se decepcionou com quem? Não, me decepcionei com Deus. Ué, mas como assim? Me decepcionei com Deus, porque estava buscando a Deus, sendo fiel a Deus e buscando a Deus e tal, mas aí, perdi meu emprego. Como é que pode? Deus deixou eu perder o emprego. Ah, fiquei doente, passei por isso. Então eles pegam os problemas, as lutas que surgiram, como uma justificativa, um escudo. Pega um escudo e coloca na frente para ir dando explicações para os outros, para tentar se justificar diante dos outros. Isso não funciona, porque se a pessoa morrer em pecado, se a pessoa morrer desviada, fora da presença de Deus, ela vai para o inferno. Não tem como dizer: não, me desviei por causa de fulano, beltrano. Não tem isso. Pastores, ex-pastores, ex-obreiros, ex-missionários, ex-bispos, ex-não sei o quê, tem muitos por aí desviados. Tem gente que fazia a obra de Deus, agora está desviado e diz assim: eu me desviei porque, olha, eu fui injustiçado lá no ministério, eu fui pisado, eu fui injustiçado, eu fui prejudicado, me prejudicaram, me injustiçaram, eu estava fazendo a obra de Deus, mas olha, me acusaram disso, daquilo que eu fiz, e ora, foi injustiçado, foi pisado, foi humilhado, a coisa não está funcionando conforme é a vontade de Deus, a igreja está corrompida, o ministério está corrompido, o trabalho está corrompido, o líder está corrompido. Vai servir a Deus em outro lugar de coração, mas não, eu me desviei, já fui pastor, me desviei porque fui pisado. Não justifica, não tem justificativa. Nós estamos servindo a quem? A Deus, não é Deus? Não é Deus. Deus, já falei aqui muitas vezes, e às vezes preciso repetir. Estive 18 anos numa outra denominação, e a lama, a corrupção, a mentira, a podridão foi crescendo. Vi pastores que eu, às vezes, quando fazia reuniões, eu dizia: muitos de vocês parecem bandidos. Vocês só não têm arma, mas parecem bandidos. Em vários estados que eu passei a fazer reuniões, às vezes chegava lá, tinha um monte de pastor corrompido, pastor trapaceiro corrompido. E eu dizia: muitos de vocês são bandidos, e se depender de mim, vocês estão fora. Eu tinha autoridade para ir tirando, eu tirava. Deus abençoe, vai cuidar da sua salvação. Você é bandido, você não é pastor, vai. Quando eu estava num lugar que eu não tinha autoridade para tirar, chegou uma hora que, quando eu vi que a sujeira vinha do cabeça, ele era a fonte de tudo, eu saí fora. Mas não podia perder a minha sinceridade com Deus, nem com a obra de Deus. Não podia e nem pude, graças a Deus, não perdi a minha sinceridade com as pessoas, com o povo, com a obra de Deus, com o Evangelho. Não é porque viu um monte de pilantra, um monte de bandido, um monte de safado, e você vai dizer: não, então agora eu não quero mais nada com Deus, não, por causa de fulano. Não existe isso. Ou está de todo o coração, ou não está de todo o coração. E essas pessoas que
ficam por um tempo, mas não de todo o coração, elas estão na mesma situação que o rei Amazias. Por uma coisa muito simples: elas podem jogar fora a vida com Deus e se destruir. Você imagina um rei que durante anos estava na presença de Deus fazendo o que era reto, mas não de coração, e Deus o abençoou em muitas coisas. É só você ler a história dele, Deus o abençoou em muitas coisas. De repente ele volta de uma guerra e ele vê umas imagens. Aí ele, eu vou levar isso aí para mim. Levou e fez no coração daqueles ídolos os seus deuses. Qual foi o final dele? Destruição. Você será destruído. Então, deixe-me ler alguns versículos para que depois a gente possa fazer oração. Vamos aqui na sequência, Deuteronômio, para ficar mais fácil. Deuteronômio 30. Versículo 6. Deuteronômio 30, versículo 6. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a alma, para que vivas. Vou repetir: o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a alma, para que vivas. Amém? Você quer ter vida espiritual, você quer ter vida espiritual, você quer ter força espiritual, você precisa buscar a Deus, servir a Deus, estar com Deus de todo o seu coração. Porque quando nós estamos, inclusive, fazendo para Deus de todo o coração, nós não vamos nos deixar levar pelas circunstâncias, por pessoas ou qualquer coisa. Não. A gente pode ver acontecer muita coisa ao nosso redor. Podemos enfrentar lutas, adversidades, aflições, provações, tribulações. Podemos ver pessoas se desviarem, podemos ver pessoas fazendo a obra de Deus, entre aspas, de uma maneira bem corrupta, podemos ver escândalos, mas nós estamos de todo o coração com Deus. O coração está 100% nele. A gente não vai ficar buscando alguma coisa para tentar justificar o desvio. E as pessoas que estão desviadas, inclusive, elas precisam lembrar disso. O que Deus fez contra elas? Ele não fez nada. Ele é perfeito, Ele é fiel, não fez nada. Por que elas se desviaram? Pergunte para elas: por que você se desviou? Elas vão procurar uma maneira de se justificar. No fundo, na realidade, é porque elas não estavam de todo o coração. Porque quando estão, aí a pessoa diz: não, a igreja ali está pregando mentira, tem coisa de demônio, tem engano, tal. Não, mas eu não posso sair da presença de Deus. Eu vou procurar uma outra igreja que esteja pregando corretamente. Eu tenho que continuar buscando, servindo ao meu Deus. Eu estava fazendo a obra de Deus, eu era obreiro, presbítero, diácono, seja lá o que for, pastor, bispo, seja o título que tinha. Eu estava fazendo a obra, mas o ministério lá entrou uma corrupção danada. Não, mas eu vou servir a Deus de alguma forma. Eu vou procurar um outro lugar. Eu tenho que continuar servindo a Deus, porque eu estava servindo de coração. Você passa por uma provação, Deus permite uma provação, uma tribulação, uma situação adversa na sua vida. Você está sofrendo com aquilo, mas você está de todo o coração. Você vai dizer: não, tenho certeza que Deus permitiu isso aqui, mas Ele tem
um objetivo, e isso aqui vai cooperar para o meu bem. Hoje eu não entendo, mas no futuro eu vou entender, mas eu continuo com esse Deus. É uma coisa, quando a pessoa não está de todo o coração, não adianta, não tem jeito. Deuteronômio. Agora vamos 1 Reis, só passar alguns livros. 1 Reis, capítulo 8, versículo 61, para você meditar depois. Seja perfeito o vosso coração para com o Senhor nosso Deus, para andardes nos seus estatutos e guardardes os seus mandamentos, como hoje fazeis. Seja perfeito o vosso coração para com o Senhor nosso Deus, para andardes nos seus estatutos e guardardes os seus mandamentos, como hoje fazeis. No mesmo livro, capítulo 9, versículo 4, 1 Reis 9, 4: se andares perante mim, como andou Davi teu pai, com integridade de coração, coração íntegro, coração total, coração totalmente voltado para Deus. Se andares perante mim, como andou Davi teu pai, com integridade de coração, com sinceridade, para fazeres segundo tudo que eu mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Amém? Você verifica que sempre que nós lemos na Bíblia exortações para fazer de todo o coração, para andar de todo o coração, para colocar todo o coração, no final vem sempre uma grande promessa. Se você fizer de todo o coração, de toda a alma, terá vida. Se você fizer de todo o coração, sempre tem uma promessa importante. Por quê? Porque isso tem um peso muito grande diante de Deus. Jeremias 29, 11, logo após o livro de Isaías. Jeremias 29, 13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Amém? Então, se buscar de todo o coração, encontra. Se não for de todo o coração, não acontece nada. Você pode verificar, olha um pouquinho para mim. Dentro da igreja, às vezes tem pessoas que estão na igreja no mesmo tempo. Elas estão, por exemplo, há um ano na igreja. Várias pessoas estão na igreja no mesmo período, há um ano na igreja. Você, quanto tempo? Um ano. Várias pessoas. Você vai verificar, elas recebem as mesmas orações, ouvem as mesmas mensagens, elas têm as mesmas condições, estão recebendo o mesmo alimento, mesma orientação, mesma coisa. Aí você vai verificar que uma tem força, cresceu, tem experiências com Deus, está crescendo espiritualmente a cada dia, houve transformações por dentro e por fora. Aí de repente você olha para outra, não aconteceu quase nada. Aquela pessoa é fraca, é fria, é desinteressada, não tem uma sequência na sua fé, não cresce espiritualmente. Por quê? É o coração, não é a cor da pele, não é o poder aquisitivo, não é o grau de instrução, não é nada disso. Está recebendo o mesmo alimento. É como se você estivesse alimentando todos com o mesmo alimento. Um cresce e se fortalece, e o outro não cresce e não se fortalece. Por quê?
E uma das razões principais é o coração. É porque existem aquelas que vêm de todo o coração, que creem de todo o coração, que abrem o coração, que buscam de coração, que fazem de todo o coração. O coração vai todo, e outras não. O coração está em Deus 50%, 40%, 80%, 70%, 20%, 10%. Então com Deus não funciona. Você pode trabalhar 30 anos no mesmo lugar. Você pode trabalhar 30 anos no mesmo lugar. E você fazer durante 30 anos o mesmo trabalho e não fazer de todo o coração. Não fazer de todo o coração. Pode fazer? Pode. Mas há uma diferença quando é de todo o coração. Às vezes as pessoas ficam internadas no hospital por um problema, às vezes até para ganhar filhos, ou porque adoeceu. Pergunte para elas: e aquela enfermeira ali? Ela vai dizer: aquela enfermeira é uma maravilha. É uma maravilha de enfermeira. Trata com uma educação, faz tudo de coração, com carinho, com sabedoria, tem maior cuidado, tem não sei o quê. E a outra ali? Ela vai dizer: a outra é uma pedreira. A outra, na hora de tirar a pressão, fala: estende o braço, dá-lhe uma entortada no braço. Você parece que tratou de um cachorro e virou as costas. Está fazendo o mesmo trabalho, só que tem gente que faz de todo o coração. Tem gente que faz porque é obrigado a fazer. É obrigado a fazer. Vai ao médico. Tem médico que, se está pagando consulta ou se não está, ele trata com maior respeito, maior cuidado, maior zelo. Parece que está tratando de um filho. Tem médico que às vezes, pagando ou não pagando, e às vezes até pagando, ele fala: e aí? Ele fala: e aí? Está sentindo o quê? Nem olha para a pessoa, né? Nem olha. Ah, estou sentindo não sei o quê, não sei o quê. O cara faz um negócio por cima, pega a caneta, uma receita, fala: vai, volta daqui um mês e acabou. O cara nem perguntou o que eu tinha direito. É isso aí. É claro que profissionalmente a fama positiva e negativa vai espalhar. As pessoas vão dizer: esse é um excelente médico, esse é uma excelente enfermeira, esse é um excelente isso, esse é um péssimo, aquela é uma péssima enfermeira. A fama corre, evidentemente. Mas ainda assim, é possível fazer as coisas que não seja de todo o coração. Com Deus não funciona. Não funciona. Com Deus, ou colocamos o nosso coração 100% e vamos agradá-lo, e teremos vida, e vamos crescer, e teremos força, ou não haverá força nenhuma. Não é a pregação sofisticada que faz a pessoa se tornar forte. Não é a oração com palavras sofisticadas e difíceis. Não é nada disso. Tudo o que fizermos, devemos fazer de todo o coração. As coisas mais simples que fizermos para Deus, sendo de coração, vai produzir fruto. Às vezes as pessoas ficam atrás de pregações sofisticadas, de coisas sofisticadas. Não são as coisas sofisticadas que produzem fruto, mas depende do coração. Se o coração estiver todo em Deus, uma palavra muito simples produz muito fruto. Se o coração não estiver 100% em Deus, a pregação mais sofisticada que seja não vai produzir nada, porque é o coração. Deixe-me ler para a gente orar ainda alguns versículos. Novo Testamento, Colossenses 3, 23. Colossenses 3, 23.
que diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Então, olhe para mim, por favor. O Espírito Santo usou o apóstolo Paulo para dizer: fazei tudo de coração, e está se referindo também a fazer as coisas em relação às pessoas, como se estivesse fazendo ao próprio Deus. E isso inclui todo mundo. Você está trabalhando? Estou trabalhando. O que você faz lá no seu trabalho? Eu sou faxineira. É um trabalho honesto. Graças a Deus. Faça aquela faxina de todo o coração. Seu patrão pode ser um homem cruel, injusto. Faça de todo o coração. Deus vai te honrar, independente do seu patrão. O que você fizer, faça de todo o coração. Eu atendo pessoas. Eu sou uma vendedora, ou eu atendo pessoas. Então, faça de todo o coração. Vem alguém de boa aparência aí se ajeita para atender. Aí quer atender com toda a educação. Vem alguém que tem uma aparência bem pobre. O que a senhora quer? Isso acontece por aí. O cristão não. Tudo que nós fizermos, nós temos que fazer de todo o nosso coração. Todo o nosso coração, como se estivéssemos fazendo para o próprio Deus. E isso inclusive em relação às pessoas, em relação ao ser humano. Tudo que fizer, faça de todo o coração. Por quê? Porque Deus também vê o que nós fazemos em relação às pessoas. E a Bíblia diz que nós temos que fazer como se estivéssemos fazendo para o próprio Deus. Para o próprio Deus. Faça de todo o coração. Para a gente terminar, lá no finalzinho, primeira epístola de João. Só antes aqui, Hebreus 10, 22. Aqui está falando a respeito da nossa atitude de nos aproximarmos diante de Deus. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, lavado o corpo com água pura. A Bíblia diz que nós temos que nos aproximar de Deus com coração sincero, em plena certeza de fé, consciência pura. A coisa não é de qualquer jeito, como muitas pessoas pensam. Para terminar, 1 João, lá no finalzinho, próximo ao Apocalipse, primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 20. Primeira epístola de João 3:20. Versículo 19, para entender melhor. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e tudo aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Amém? Então, a Bíblia sempre fala e sempre mostra que o coração
tem uma importância muito grande diante de Deus. Não é, eu vou orar de qualquer jeito, eu vou orar por cima, eu vou orar, pelo menos eu orei. Não funciona. Aquela oração não funciona. Então nós vamos fazer uma oração e vamos buscar a presença de Deus, adorar a Deus. O que você deve fazer? Você deve fazer uma simples pergunta para você mesmo, mas tem que fazer de todo o coração também. O que eu estou fazendo diante de Deus tem sido de todo o coração, é 100% de coração? Eu tenho buscado, eu tenho vindo à igreja, eu tenho obedecido a sua palavra, eu tenho sido fiel nos dízimos, nas ofertas. O que você tem feito para Deus? Tem sido de todo o coração? Se for de coração, se tem sido de todo o coração, eu não tenho dúvida de que você vai crescer espiritualmente a cada dia e vai agradando a Deus a cada dia. Não tem sido de todo o coração. Não tem sido de todo o coração. Então você tem que tomar uma decisão e resolver isso, porque você corre um grande risco de se desviar, e se desviar mesmo, e se desviar mesmo, e se desviar completamente, e se desviando da presença de Deus, está tudo destruído. Em outras palavras, fora da presença de Deus, está tudo arrebentado. Deixa eu só ler rápido aqui Jeremias, porque Jeremias capítulo 2, isso serve para aqueles que se desviam, porque Israel numa época se desviou de Deus, e eles tentaram ficar se justificando, e a coisa não funciona. Jeremias capítulo 2, versículo 5. E se você conhece alguém desviado, e você, olhe para mim, você perguntar para a pessoa, puxa, por que você se desviou e tal, você vai ouvir alguma coisa. E dificilmente a pessoa vai dizer, olha, eu me desviei porque eu não estava bem com Deus, eu não estava buscando a Deus de coração, eu me deixei levar por isso ou por aquilo, eu pequei, eu olhei para os outros. Ela dificilmente ela vai dizer que o problema foi ela sempre vai arrumar um escudo. Então Deus perguntou para aqueles que se desviaram, Jeremias 2, versículo 5: assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos deuses, dos ídolos, e se tornando nulos eles mesmos, e sem perguntarem onde está o Senhor, que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra que ninguém transitava, na qual não morava homem algum. Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesses o seu fruto e o seu bem, mas depois de terdes entrado nela, vós a contaminastes, e da minha herança fizeste abominações. Ó sacerdotes, os sacerdotes não disseram onde está o Senhor, e os que tratavam da lei não me conheceram, os pastores prevaricaram contra mim, os profetas profetizaram por Baal, e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Depois, no versículo 19, ele diz, é o fruto de quem se desvia, é a consequência de quem se desvia. Ele disse, a tua malícia te castigará, e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus,
e não teres temor de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Quão amargo e como é ruim se desviar de Deus. Não tem ninguém que se desvia de Deus e permanece bem. E eu repito, quando se faz, quando se busca, quando se anda na presença de Deus, mas não de todo o coração, a pessoa corre um grande risco de se desviar. E se desvia, e nem todos têm forças e terão força e oportunidade para voltar para a presença de Deus depois. Nem todos, pelo contrário, muitas pessoas morrem desviadas. Muitas pessoas, elas são absolutamente dominadas pelos demônios, porque se desviaram. E existem pessoas por aí que às vezes choram para poder ter força para voltar para uma igreja para buscar Deus e não conseguem, estão absolutamente caídas. Então é muito importante que o que nós fazemos e fizermos seja de todo o coração. Busque de coração, venha de coração, obedeça a palavra de coração, seja fiel no dízimo, na oferta de coração, ore de coração, cante de coração, fale de Jesus para as pessoas de coração, procure se consagrar de coração, procure viver diante de Deus de todo o coração, porque se não fizer de coração, facilmente poderá se desviar. Pastor não impede isso, igreja não impede isso. Porque acho que faltou palavra, eu acho que faltou oração, eu acho que faltou não sei o que. Não é nada disso. Eu estou pregando o evangelho há 30 e poucos anos. É muito importante a gente entender que o coração faz uma grande diferença. Tem pessoas que chegam na igreja, dependendo da situação que estão passando, elas às vezes por um tempo elas precisam de aconselhamento. A gente normalmente diz: precisar, nos procure. Às vezes no começo, ou às vezes num determinado período da vida, por um momento que está passando, tem pessoas que precisam às vezes conversar um pouco mais, buscar um pouquinho mais de orientação. Isso acontece, muito bem. Mas eu também digo para você que o fato do pastor estar conversando toda hora, dando conselho toda hora, isso também não sustenta ninguém, tá certo? Isso também não segura ninguém. Tem gente que o pastor ficou ali atendendo, depois foi abençoado e foi embora. E aí? Então eu nem me preocupo com isso. Se vocês precisarem de mim, dos pastores, minha esposa, Larissa, se você precisar da gente, estou passando por um momento difícil, pode nos procurar, preciso de um conselho, você pode nos procurar, você pode telefonar. A maioria de vocês, ou quase todos vocês, tem o número dos telefones nossos. Não tem problema nenhum, qualquer pessoa me ligar, eu atendo, não tem nenhum problema, você nem precisa, o bispo não vai gostar, não, você pode me ligar, precisou, tudo bem. Agora, se o coração não estiver aberto, não adianta. Tem pessoas, eu não esqueço, que a gente atendia toda semana, pastor, preciso falar, pastor, esposa, toda semana, nós demos toda atenção. Nem por isso eles ficaram com Jesus. Então não me preocupo com isso. Tem pastor que pensa que é o contrário, que ele fica ali toda hora no pezinho das ovelhas, vou amanhã na sua casa, amanhã eu vou tomar um cafezinho lá, no outro dia um cafezinho e tal, vai sustentar a ovelha. Sustenta nada. O que sustenta acima de tudo é isso aqui, é a palavra que está sendo transmitida, a oração, a sinceridade nossa com Deus em querer abençoá-los e transmitir a verdade. Se o coração estiver aberto 100%, você cresce. Se estiver buscando a Deus mais ou menos, a tendência é mais na frente se desviar. Se uma formiga beliscar ou morder, não sei, morde, né? A formiga morde. Se a formiga mordeu o pé, me desviei porque eu estava com Jesus e a formiga mordeu o meu pé, ficou vermelho. Maravilha, né? Que grande motivo. É isso aí, não sustenta. Então nós não nos preocupamos. As pessoas, às vezes, você que vem de outra igreja, ou que veio de outra igreja, entenda isso, como é que nós trabalhamos aqui.
toda atenção, toda sinceridade com todos vocês. Nem me importa se você vê a pé, se você tem um carro bonito, se você é empresário, se você não é empresário. Estou nem aí para isso, eu só quero que Deus os abençoe. Ninguém vai ser tratado diferente aqui. Mas às vezes a pessoa diz: não, o meu pastor lá, toda semana ia lá em casa, toda semana ia lá em casa. Tem membros aqui que eu nunca estive na casa deles, e no entanto eles estão aí, estão sendo abençoados. Amém? Sendo abençoados. Nunca estive na casa deles. Se bobear, tem membros que nunca me procurou para atendimento, mas estão aí com Deus, porque não é esse tipo de coisa que mantém, tá certo? Então é o coração acima de tudo em Deus. O pastor, nós pastores, nós temos uma obrigação, uma responsabilidade com Deus. Nós temos que orar, nós temos que nos consagrar, nós temos que buscar a direção de Deus para alimentar a igreja. Isso aí não tem dúvida sobre isso. Mas não é o cafezinho lá na casa de não sei quem que vai sustentar ninguém. Os pastores que fazem isso, e depois eles é que querem largar Jesus. Eles ficam querendo bajular as pessoas, cafezinho na casa de um e de outro, e depois as pessoas viram as costas para eles. Aí eles é que se decepcionam. Eu vou largar Jesus porque o membro, eu ia lá tomar café toda semana sentava lá, e depois ele saiu da minha igreja. Você quer segurar as pessoas, manter as pessoas na presença de Deus, com a palavra de Deus ou com um cafezinho? Não dá. Então vamos orar, vamos falar com Deus. Todos entenderam? Sim ou não? Vamos orar. Fiquem de pé no nome do Senhor Jesus. Feche os olhos, coloque a mão no seu coração. Vamos buscar a Deus. Pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida justifica tanta coisa. Justifica tanta coisa sem saída. É a realidade que eu não posso me afastar. Sua presença me encoraja, me anima todo dia. Sem Jesus Cristo eu não sei. Sem Jesus Cristo eu não sei o que seria. Um vivo morto, sem poder me levantar. Não me deixe, não me deixes, não me deixe sozinho, nem por um minuto, por favor, não me deixe. Não me deixes, a minha alma chora, grita e implora, não me deixe, Senhor. Só tu me entendes, Só tu me entendes. Não me censuras, embora sei que te aborreço, mas eu te peço, por favor, meu Deus, esqueça as muitas falhas que cometo contra ti. Se for preciso, me exortar, fala comigo, estou ouvindo. Fala comigo, acordado ou dormindo, ou aqui mesmo, se quiseres, quero ouvir. Cante, não me deixe. Não me deixe, não me deixe sozinho, não me deixe sozinho, nem por um minuto, por favor,
olhos, por favor, e fale com Deus o que o Espírito Santo quer nesta manhã. É que cada um olhe para dentro de si e pergunte ao coração se estamos buscando a Deus de todo o coração, se estamos obedecendo, servindo, vindo ao templo, entregando os dízimos e ofertas, cantando, orando, vivendo uma vida com Deus de todo o coração, ou fazendo como o rei Amazias, que por um tempo fez o que era reto diante de Deus, mas não com interesse de coração. Quando Deus olhava para o rei Amazias, ele via que o que ele fazia não era de todo o coração. E chegou um momento que Amazias se desviou e foi destruído pelo próprio Deus, porque provocou a ira de Deus. Aquele que fez o que era reto diante de Deus, pegou os deuses dos inimigos, dos filhos de Ser, e levou consigo e fez deles os seus deuses. Ele abandonou o único e verdadeiro Deus e o trocou por deuses, e teve um fim trágico, porque Deus decidiu destruí-lo, porque ele havia provocado a sua ira. Muitas pessoas estão desviadas, e o diabo levantou o grupo dos desigrejados por esse mundo, e todos eles buscam alguma justificativa para tentar justificar o desvio da presença de Deus, e ainda ficam sendo usados pelo diabo para tentar desviar outros. A verdade é que aqueles que não estão de todo o coração correm um grande risco de se desviar. E quando alguém se desvia da presença de Deus, se cumpre o que Jeremias profetizou: quão amargo e mau é deixar-lhes o Senhor dos Exércitos. E Deus havia perguntado para Israel: que injustiça eu fiz contra os vossos pais, para que eles fossem em busca dos deuses, dos ídolos, que nada podem fazer. Aqueles que se desviam normalmente procuram se justificar, e alguns dizem que Deus foi injusto com eles, ou põe a culpa nas pessoas ou nas circunstâncias. Mas a grande razão e o grande motivo pelo qual muitas pessoas se desviam é porque elas não estavam de todo o coração. O coração não estava 100% em Deus. A obediência não era de todo o coração.
uma fidelidade à fé, não era de todo o coração. Então olhe para você neste momento, peça o Espírito Santo para lhe ajudar. E se porventura você não estiver buscando, servindo, andando com Deus, fazendo as coisas para Deus de todo o coração, você precisa se arrepender urgentemente, porque isto é um dos motivos principais pelo qual tantas pessoas se desviam. Ó Espírito Santo, eu oro neste momento por cada pessoa que está aqui. Eu peço, Senhor, fale com aqueles que não têm te buscado de todo o coração. Fale com aqueles que não têm feito de todo o coração, meu Deus. E venha em nome de Jesus abençoar este povo, meu Pai. Faça a sua oração a Deus. Fale com Deus para Ele lhe mostrar se você não tem feito de todo o coração, não tem buscado, não tem seguido, não tem andado na presença dEle de todo o coração, para Ele lhe ajudar, a fim de que você se arrependa, para que você não abra uma porta que te conduza ao desvio da verdadeira fé, do verdadeiro Deus. Oh, meu Deus, abençoa o teu povo que está aqui. Venha em nome de Jesus levantar aqueles que precisam se levantar, Senhor. Falar com aqueles que não estavam buscando de todo o coração, fazendo de todo o coração, servindo de todo o coração, mas que estavam, Senhor, com o coração voltado, dividido com outras coisas. Faça-os compreender, meu Deus, que é preciso andar contigo de todo o coração.